orgulho LGBTQIA+, reconhecendo também, né, que é uma pauta muito valiosa aí em toda a discussão social e que a gente não queria, né, deixar de passar esse mês, só nas últimas horas do mês, na verdade, né, sem ter a oportunidade de também colocar aqui nosso tijolinho nessa construção aí de conhecimento que está sendo criada. Então, me apresentando novamente, eu sou o Márcio, eu sou psicodramatista de data, sou administrador de empresas, venho dessa área de formação, de gestão de pessoas nas organizações. Esse é meu principal setting de atuação. Estudo desenvolvimento humano, cultura organizacional, tenho um mestrado nessa área, é um interesse científico meu fazer pesquisas nesse sentido. E o meu encontro com o psicodrama foi algo muito válido, né, para eu conseguir ampliar o meu olhar, né, para olhar para essa realidade humana dentro do mundo do trabalho de uma maneira diferente e com mais espontaneidade e criatividade. Estou aqui com o Wesley. Wesley, então, mais uma vez, seja bem-vindo. Se você puder rapidinho se apresentar novamente, para a gente não perder muito tempo, né? essa parte do vídeo. Certinho, então. Muito prazer, muito obrigado de novo pelo convite. Eu sou Wesley, sou psicólogo, psicodramatista, terapeuta comunitário, bailarino. Igual eu falei antes, né? Eu havia trabalhado com dança, tinha uma carreira há muito tempo. Depois eu fiz a formação em psicologia. Tem 3 anos que eu trabalho só na área clínica. Hoje eu trabalho numa clínica de assistência médica e trabalho também no meu consultório particular. Faço trabalhos no atendimento bipessoal e em grupos. Acho que do papel profissional é isso. Vamos lá. Muito bom, Wesley. Interessante a gente estar aqui juntos, poder falar sobre isso, porque fala também da nossa experiência, né? Você já falou, já se apresentou com uma pessoa da comunidade LGBT, eu também faço parte dessa comunidade, então a gente tem uma experiência de vida aí que pode agregar muito na nossa discussão, para além, né, de apenas a abordagem. Não tem nada como ter a experiência da pele e poder falar sobre isso, tá bom? Então, contextualizando, né, continuando a contextualização, né, e trazendo um pouco da perspectiva do sócio, né, como essa discussão hoje, né, ela está presente aí em diversas dimensões da nossa sociedade, é uma pauta presente nas famílias, é uma pauta relevante no mundo do trabalho, é uma pauta do mundo do direito, da educação, né? Então, quando a gente pensa na contribuição socioeducacional do psicodrama, a ideia é como que a gente, né, gera aprendizagem, né, das pessoas através de encontro, né, que é a essência do que é o psicodrama. Então, como promover, né, essa expansão, né, de possibilidades deste universo, não apenas para quem é uma pessoa da comunidade LGBT, mas também para quem não é e está aí nessa sociedade se relacionando com esse tema, né, criando espaços, abrindo oportunidades no mundo do trabalho, ampliando a aceitação das pessoas dentro das famílias, dos grupos sociais. Então, acho que o psicodrama, no setting sócio, né, ele vai poder ajudar dentro dessa forma. E Wesley, quero ouvir você. Ótimo. Dentro do psicoterápico também é bem parecido, né? Eu costumo muito dizer isso, que a gente vai trabalhar muito com essa amplitude da consciência, né? Que é dentro até da própria filosofia do psicodrama, do Moreno, que é essa consciência do ser em relação, né? Nós, o ser humano, se adoece e se cura nas próprias relações. Nós somos um ser em potencial, um ser espontâneo, criador, e que dentro de nós existe uma centelha divina e que a gente está a todo momento em relação com os outros. E, então, somos seres relacionais. Tudo vai girar dentro do grupo, da dinâmica da relação com a sociedade, com os indivíduos. Então, a gente precisa desenvolver habilidades para estar em relação, para estar em grupos. E essas habilidades por exemplo, ter empatia, ter alteridade, ter respeito. São habilidades importantes que, às vezes, são papéis que a gente vai desempenhando e que ficam muito cristalizados e enrijecidos. Então, uma visão psicodramática vai trabalhar muito no desenvolvimento desses papéis bem desempenhados e numa compreensão de consciência coletiva, né? Que a gente vive em sociedade, que a gente precisa se adaptar e se abrir para o novo, se abrir para as possibilidades, para a pluralidade do humano, né? Para a pluralidade da diversidade, que é uma das maiores riquezas que a gente tem. Perfeito, Wesley. E você
fala de pluralidade, né? Eu acho que tá na base também, né, da visão psicodramática do mundo, né, trabalhar o plural e o diferente. Fazer com que isso seja, né, uma prioridade, né, nesses ambientes, né, sociais, é ser um grande promotor de mudança, né, uma mudança de mentalidade, uma mudança de concepção, né, do que é se viver nesse século XXI, né, e do que é entender a presença dessa diversidade, que aqui a gente está falando, né, da comunidade LGBT, mas também se dá com o movimento negro, também se dá com as mulheres em maior evidência, né, dentro de alguns ambientes da sociedade e muitas outras formas, né? E quando eu penso aqui nas experiências relevantes, né, que eu tive através do psicodrama, eu sempre gosto de lembrar o trabalho que eu realizei junto com um parceiro que também é do psicodrama, o Janice, talvez ele entre aqui algum momento com a gente. Ele Mas sua conexão não tá boa, não tô te ouvindo bem, tá interrompendo. Não tô te vendo, não tô te ouvindo. Laís também não tá ouvindo, gente? Dá o feedback aí, por gente. Vocês estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Agora eu te ouvi. Melhorou? Ah, que bom, que bom. Eu mudei aqui a minha conexão, mudei 3 vezes, na verdade. 2 Wi-Fi diferentes, eu depois fui pro 4G e voltei, Que mas acho que coisa. agora vai dar certo. Agora ficou bom. Que bom, então vamos lá. Então, assim, só para resumir, né, o que eu acho que eu estava tentando falar, então, nesse momento aí que a conexão pegou, Hum. eu estava tentando falar sobre né, como né, você falou de pluralidade, e eu estava tentando, né, trazer essa consciência, assim, né, de que a pluralidade é a questão, né, básica aqui, né, da vivência psicodramática, e de que eu tenho uma experiência, né, que para mim foi muito relevante, né, que eu fiz dentro de uma organização com um parceiro, que é o Janice, que eu comentei, onde a gente pôde trabalhar junto com um grupo de afinidade, ou seja, um grupo de pessoas LGBT dentro da empresa, né, como que a gente tratou, né, essa questão como um movimento de mudança a partir desse grupo, né, dentro desse ambiente. Então, primeiro, né, a gente precisava tratar desse grupo. Né, a gente precisava fazer com que esse grupo se sentisse seguro, se sentisse forte, né, para poder se expressar, né, dentro da organização e conseguir levar essa discussão para frente. Então, a gente utilizou bastante o psicodrama na criação de cenas, né, cenas históricas que essas pessoas viveram em relação a como é ser LGBT no mundo do trabalho. Então, trouxeram diversas cenas muito sensíveis, né, algumas com questões muito aparentes, né, muito fáceis de identificar, como questões de preconceito, como questões de discriminação, e algumas não tão visíveis a olhos mais desavisados, mas intimamente muito forte para as pessoas, né? Pequenos posicionamentos, pequeno microbullying, sabe? Essas coisas que às vezes não são tão expressas, mas que passam sutilmente no dia a dia, mas a pessoa que é impactada, ela reconhece aquilo, né? Ela sabe que é com ela, né? Então, a gente primeiro trabalhou essas cenas, né, dessas pessoas para poder trazer mais espontaneidade para que elas vivessem
essa identidade, né, dentro da empresa com mais liberdade. Aqui a gente tinha grupos de pessoas gays, homens gays, mulheres lésbicas, tinha um homem trans no grupo. Então, dentro de um universo organizacional, né, onde a coisa é tão programada, né, onde há um ambiente de tanto controle, né, poder trazer um pouco de saúde para viver esse papel foi muito importante. Então, esse foi o primeiro passo, né? Como emancipar essa comunidade, né, dentro de um ambiente empresarial, e depois disso, como fazer uma mudança, né, como gerar aprendizagem na organização como um todo, através, né, dessa comunidade, empoderando essa comunidade para agir, para se expressar. Então, acho que essa foi talvez uma das experiências mais significativas e uma das primeiras, inclusive, que eu participei, né, sobre a questão LGBT num ambiente social e organizacional. E eu queria, né, compartilhar para que a gente pudesse falar um pouco a partir disso. É esse olhar mesmo, né, de ir além, né, de olhar para esse indivíduo, para esse ser humano, para além daquilo que ele apresenta, o aspecto da sexualidade, da orientação sexual, é apenas uma questão, né? Eu costumo muito trabalhar isso dentro do processo terapêutico, né? Porque a pessoa traz uma carga muito grande da sua história, dessa dificuldade da própria aceitação. Então, é importante ir construindo, junto com essa pessoa, a sua identidade, o seu papel no mundo. O que te constitui como pessoa? Aí vai vendo que o aspecto da orientação sexual é apenas uma questão que constitui essa pessoa. Claro que é um aspecto fundamental da identidade, mas que às vezes é tão massacrado que isso se torna o mais importante, o mais evidente. Não, né? Dentro de vários outros papéis, de vários fatores que influenciam e constroem a identidade da pessoa, a orientação sexual é uma delas, né? Porque a pessoa fica pensando assim, olha, você vê, o tanto que é interessante, vou trazer um caso. Eu comecei a atender uma mãe, tem mais ou menos uns 2 meses, a gente já fez aí umas 8 sessões, com o seguinte dilema. Ela tem 2 filhos gêmeos e um deles se descobriu menino trans. Ele falou para a mãe, eu sou trans. E isso para ela foi muito difícil de compreender. Então ela buscou a psicoterapia para lidar com isso. Como que eu vou ajudar meu filho a se proteger do mundo? Esse era o dilema dela. Porque até então, ela já percebia, no relato dela, né, ela já percebia que ele tinha um jeito diferente, mas até então eles achavam que ele seria homossexual. Então o pai, mas a mãe, conseguia lidar bem com isso até então. Mas a criança trouxe, porque é uma criança, a criança trouxe assim, eu sou trans. Aí a mãe estava sofrendo um luto. Ela dizia assim, é como se eu tivesse perdido meu filho e eu tivesse adotado uma filha. Aí eu tive que ir trabalhando toda uma ressignificação com ela, até de educação. De educação, assim, de entender o que é homossexualidade, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero, porque isso tudo estava muito confuso na cabeça dela. E aí o que eu queria chegar? Porque o maior medo dos pais, mas principalmente do pai, é que meu filho, então, é um travesti e que ele vai ser marginalizado da sociedade. Ele não vai ter uma profissão, ele não vai ter futuro, ele vai ser violentado, ele vai ser agredido, porque tem toda essa ideologia, essa distorção que foi construída na imagem sobre essa questão da sexualidade, né? Então, tem toda uma quebra de tabu primeiro, uma educação para acolher esse sofrimento. Não, claro, que primeiro tem que acolher essa mãe, né? Mas depois fazer toda essa ressignificação dessas compreensões que foram sendo distorcidas, né? Porque a gente precisa contextualizar. A gente vive no Brasil, o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Então, todos os dias, uma pessoa LGBTQIA+ é morta, é violentada, é excluída, é rejeitada por ser quem ela é. Então, esse estigma foi sendo muito colocado, impregnado na pessoa, né? E aí parece que quando ela se descobre, quando ela vai identificando que ela é assim, já vai trazendo toda essa carga negativa. Então, o processo da aceitação é muito importante, da compreensão de coisas muito básicas, né?
Eu estou pensando aqui, né, ouvindo você falar sobre essa experiência aí com uma mãe, né? Quando eu estava na empresa, né, desenvolvendo esse tipo de atividade que eu falei agora há pouco, não foi uma só vez, não foi raro, onde pais, mães, pais nos procuraram, né, porque sabiam que aquela comunidade ali estava se fortalecendo, né, e estava discutindo sobre isso. Nos procuraram buscando orientação, né, porque, olha, eles chegaram, né, para mim e falaram assim: "Ô, Márcio, eu tenho um filho, né, gay, uma filha lésbica e uma adolescente, né, e eu não estou sabendo lidar com isso, eu não tenho outro espaço social para falar sobre isso, porque se eu falo isso com a minha família, com as minhas irmãs, né, eu não vou ser bem recebida. Se eu falo sobre isso até com a minha equipe de trabalho aqui do lado, eu não tenho muito espaço para isso, né, o ambiente, né, de confiança não sustenta, né, uma discussão profunda como essa. E as pessoas buscavam a gente pedindo orientação, né, sobre como trabalhar. Então, estou falando isso, né, para destacar que, assim, você está falando de uma experiência de uma pessoa muito corajosa, né, que foi, né, até o consultório, né, para poder lidar com isso, né. Mas muitos não têm essa educação, né, não reconhecem, né, que esse caminho, né, é um caminho válido e eficiente e acolhedor, né, enfim. E acabam, né, buscando, né, apoios ali dentro de uma sociedade que não vai apoiar, que não vai sustentar, né? Muitas vezes, no caso de uma mãe, e foi isso que eu observei, parecia que ela se sentia acusada pelos outros de ter um filho gay, né? Então era como se quase ela fosse também, né, ali um membro da comunidade LGBT, né? Ou seja, ser mãe de LGBT é uma questão também muito impactante para quem tem essa experiência. E se a gente não criar realmente espaços, né, de acolhimento para essas pessoas e de educação, né, de como lidar com o tema, realmente é muito difícil. E aqui, só para puxar um pouco essa ideia, né, então, era um grupo, né, LGBT dentro da empresa, um grupo de afinidade de pessoas, mas que saiu reverberando, né, assim, agregando, né, pessoas interessadas e interessantes, né, dentro desse tema, para começar a criar uma mudança, né, que hoje, após 5 anos, né, eu estou indo dentro dessa organização, a gente vê o impacto claro, né, disso nas lideranças, disso na mentalidade das pessoas e cada vez mais oportunidades, né, para representatividade dessa comunidade dentro da organização. Que importante isso, né? Na psicoterapia também é assim. A gente não cuida de uma pessoa só. O que a gente desenvolve com uma pessoa só vai reverberar em várias outras, né? No marido, né? Nessa pessoa que está nessa relação, na mãe, no pai, no patrão, em várias outras. Né? Toda a rede sociométrica da pessoa, se a gente for pensar em conceitos psicodramáticos, né? Mas aí o que você está falando, mas é interessante a gente pensar assim, da patologização, né? Porque é uma coisa que a gente tem que deixar evidente, né? Desde 1990, a OMS excluiu dos seus registros a homossexualidade como uma patologia. Então, desde essa época, não se trata mais a homossexualidade como uma doença. Até então, por isso dessa mudança de nome. É tão importante frisar essas coisas, porque o ano passado, quando eu participei de uma mesa redonda, de um bate-papo, a gente falando sobre isso, com psicólogos, a gente precisou muito ressaltar isso, o básico. A gente ainda precisa muito falar coisas básicas, coisas que são, às vezes, de novo vai falar isso? Sim, porque parece, para nós, às vezes é chato ficar repetindo essas coisas, mas tem muita gente que ainda não sabe e insiste em ficar falando as mesmas coisas. Por exemplo, homossexualismo. Não é homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo remete à doença, à patologia, e não é uma doença. É uma orientação sexual. Então, isso é importante dizer, para deixar claro essas pequenas coisas, porque até dentro do ambiente da psicologia existe muito preconceito. Existe muita coisa, existem muitas pessoas fazendo coisas muito equivocadas, muito distorcidas, antiéticas, e eu já recebi várias pessoas que foram atendidas anteriormente por outros profissionais que fizeram coisas muito ruins, assim, causaram uma imagem muito ruim. Então é importante pensar assim, nessa despatologização, e é isso que o psicodrama também traz.
A visão moreniana de homem é esse ser espontâneo, criador, que tem dentro de si aí esse fator E que é saúde, que é tão as palavras hoje tá plural, né? Tão singular, né? Plural. E vai se compondo nos seus diversos papéis. Deixa eu ler aqui, acho que Vamos a lá. Cleide falou assim, Márcio, existe a questão do amor da família, né? Eu acho que é isso que a gente está falando, né? Assim, no caso aí da mãe que eu trouxe como exemplo, né? Acho que essa pergunta dela veio a partir Sim. disso. Realmente, as pessoas acham que vão perder o amor da sua comunidade, né? Primeiro, o próprio né, LGBT tem essa experiência, né? E eu, pelo menos, posso falar por causa disso, mas quem está ao redor também, né? Então, a invalidação que existe também de uma identidade, né? Que simplesmente está ali numa relação de amor com aquela pessoa, uma relação de amor familiar, né? Que é também um laço, né, de afinidade, e que parece que esse laço passa a ser ameaçado porque os outros, né, não querem mais aceitar, né, esse vínculo. Sim. Isso, é muito forte, porque traz marcas para uma vida inteira, né? Teve uma outra pessoa que eu atendi, que foi um caso muito significativo. Um menino já veio para mim com 20 anos de idade, mas ele trazia aspectos, olha para você ver que forte isso, de vivências dele com 3 anos de idade. Porque, olha para você ver, ele tinha 3 anos de idade e o pai percebia que ele tinha os estereótipos afeminados, com 3 anos. E aí, para evitar uma futura homossexualidade, o pai deu hormônio masculino para esse menino com 3 anos. 3 anos. E ele relata, aos 21 anos de idade, a dor que ele sentia. O menino tinha 3 anos, ele não lembra dos acontecimentos em si, mas ele lembra que ele sentia uma dor dessa injeção que ele tomava. Foi durante 6 meses, de 15 em 15 dias. E aí hoje tem uma consequência que ele tem muito pelo, que naturalmente ele fala assim que a família dele não tem pelos, só ele tem pelos, que aparentemente é devido a esses hormônios que ele tomou com essa idade, né, com 3 anos. E aí a dor que é toda vez que ele precisa se depilar, que ele se olha no espelho e vê que aquele não é ele, que ele não teria esses pelos se não tivesse tido essa alteração no desenvolvimento dele. Então as marcas que isso deixou na vida desse menino. E depois, com 18 anos, ele foi rejeitado, foi expulso de casa por conta da orientação sexual. Foi onde ele decidiu assumir a sua sexualidade, enfrentar a família. E aí, por conta de várias questões ali de religiosidade, de conservadorismo, o pai não conseguiu lidar com isso e ele precisou sair. E aí a gente vai construindo na terapia esse olhar para esse indivíduo para além disso tudo, né? E como lidar com essa sociedade sozinho, né? Porque esse menino foi totalmente negligenciado pela família. Então, com 18 anos, eles expulsaram ele de casa e ele foi morar sozinho, em uma república, depois foi morar com um namorado e ter essa consciência assim, eu estou sozinho no mundo. E agora, como que eu vou me expandir? Então, além de restaurar toda essa pessoa, né, essa subjetividade humana que está muito perdida, muito quebrada, né, muito quebrada mesmo, né, vamos dizer assim. É meio que a base que ele tinha, que deveria ser uma base, né, a matriz de identidade que deveria ser formadora, que deveria ser o principal apoio dele, não foi. Pelo contrário, foram as pessoas que mais trouxeram dor, que mais trouxeram negligência e falta de cuidado. Então, além de ter que restaurar toda essa identidade, a gente teve que inserir de novo esse menino no mundo, em sociedade. Pensar que ele não está sozinho, que ele pode sim construir outras pessoas iguais, construir outras relações saudáveis, e isso leva muito. E deixa, às vezes, consequências para a vida inteira, né? Muito obrigado por esse relato. Assim, eu fico imaginando o quão desafiador né, ter que acompanhar um caso como esse. O quão dolorido também serve ser. Sabe por quê que acompanhar isso? Desculpa te interromper. E era um caso que mexia muito comigo também, porque tinha muita coisa que assimilava com a minha própria vivência. E por mais que eu já tenha trabalhado muito isso no meu próprio processo de psicoterapia, ainda mexia muito comigo,
porque ainda era muito doloroso ver uma outra pessoa ter que passar pelas mesmas coisas que eu passei. Ainda hoje, né, no século XXI, com todos os avanços que a gente teve. Porque na minha época de criança, eu não... eu já era também um menino afeminado e eu sofri muito preconceito dentro da minha própria casa, né? De meu pai falar assim, se comporta igual homem, homem não chora, não fala desse jeito, todas essas coisas. E sempre quando ele trazia esses relatos, não tinha como eu me emocionar junto com ele. E foi isso que a gente foi, isso foi tão importante que a gente foi construindo esse vínculo. E ele foi entendendo que ali naquele espaço, ele poderia ser ele, que ele não teria um julgamento, que ele não teria que se blindar de nada, que teria a autenticidade de mostrar de fato quem ele é, sem nenhum julgamento, sem nenhuma cobrança, né? E, assim, que violência, né? Com a criança, você injetar hormônio, né? E que mentalidade e que compreensão, né, de sexualidade e de gênero baseada no biológico, né? Numa ideia de que se eu colocar hormônio, né, e no estereótipo isso vai também, ser alterado. né? Porque já estava determinando que ele poderia ser homossexual pelos trejeitos. A criança tem 3 anos, ela é livre, ela quer se divertir, ela quer se expressar. Claro. E é por isso que se faz tão importante o aspecto da educação, né? Uma educação para a consciência. Sim, sim. E acho que é daí que, né, que esses ambientes que a gente está falando, cruzam, né, setting sócio e clínico, se cruzam com muita potência, né? A Mara trouxe aqui um comentário, a Mara Sampaio, sobre a validade desse espaço que eu comentei dentro da empresa, né, reverberando inclusive numa mãe de filho LGBT. E realmente, Mara, né, assim, e todo mundo está acompanhando, foi muito interessante ver toda essa experiência. Eu vou trazer mais, eu lembro de uma cena de uma colaboradora da empresa, né, de uma funcionária lésbica, que trouxe uma situação que era uma situação frequente, muito dolorida para ela, né, e que reprimia, né, assim, qualquer espontaneidade dela dentro da organização, indo impactar, inclusive, no desempenho dela no trabalho, claro, né, naquele ambiente. Ela era casada com outra mulher, né, e sempre que chegava a segunda-feira, né, o papo no café de todo mundo era o que você fez, com quem você fez, para onde você foi, com quem você foi, né? E ela nunca se sentia à vontade para falar. Fui, né, com a minha esposa ou com a minha namorada, né? Ela sempre tinha que criar algo no final de semana, né, para poder interagir, né, com aquele grupo, se sentir aceita naquele grupo, criar algo que não era real, né? Trocar nomes, né? Trocar o artigo no final do nome, né? Então, isso é uma experiência muito comum, né? Na comunidade LGBT, né? De não utilizar, né, de forma saudável o lado social da sexualidade. Né? Porque a sexualidade, né? Algumas pessoas falam assim, não, o que você faz entre 4 paredes não me importa. Não importa mesmo, né? Mas a minha sexualidade, né? Mas a minha sexualidade, ela não é vivida só entre 4 paredes, né? Ela é um aspecto da minha identidade e que atravessa a minha socialização com as pessoas, né? Então, falar das minhas opções de lazer, falar das minhas companhias, falar de como que eu organizo a minha estrutura familiar, faz parte da minha vida. Quando você tem um ambiente que não dá espaço para isso, né, é muito difícil. Então, ela trazia muito isso numa cena, né, até de um almoço de equipe, assim, que as pessoas ficavam puxando um assunto, né, e ela tentava desvincular daquilo e às vezes negava um convite, né, para um almoço em equipe, alguma coisa, porque ela sabia que ia chegar num momento e que, naturalmente, as pessoas começam a falar sobre sua vida pessoal, né, a trazer experiências do dia a dia, e ela não tinha segurança psicológica, né, para falar sobre isso ali naquele espaço. Então também foi mais um fruto aí desse trabalho. Porque aí depois ela conseguiu se abrir? Sim. Ela fez um processo muito lindo de inclusive trazer a esposa dela para dentro da comunidade do trabalho, né, para festas, adotaram junto uma criança, todo mundo acompanhou essa saga, sabe? Foi para outro lugar a experiência, né? Então ela já estava gritando por isso, né? Quando ela trouxe essa cena, ela
mas eu estava pedindo, por favor, abre um espaço para ser quem eu sou. Né? Então, a gente poder ter feito ela pensar, né, quem era ela nessa cena, né? Que estereótipos também, né, estavam sendo reforçados ali, né? E como que ela poderia, né, de alguma forma, encontrar espaços de diálogo, né, dentro dessa comunidade para se inserir de uma forma mais genuína. Ao mesmo tempo, né, a gente levava essas questões, não diretamente falando sobre a experiência dela, né, mas levava para as lideranças, né, da empresa, para falar assim, olha, situações como essa, né, são comuns no nosso dia a dia, né, e se a gente quer uma organização saudável, né, se a gente quer uma equipe de trabalho, né, que esteja conectada, que colabore, que seja tenha uma expressão genuína, né, a gente precisa incluir, né, essas perspectivas. Sempre aparecia alguma questão do tipo assim, ah não, mas na minha equipe tem uma pessoa gay, mas na minha equipe tem, né, um negro, né? Sempre tinha uma referência de representatividade, mas também como se isso fosse a solução. Sim, sim. Né? Aquela piadinha, né, aquela frase que você deve conhecer, né, que diversidade é chamar para a festa, né, inclusão é tirar para dançar. Né? Então tinha gente ali dentro, mas a gente não se relacionava com esse aspecto da vida das pessoas. A gente até sabia, fulano é gay, fulano é lésbica, né? Tem uma pessoa ali assim, assim, mas essa era uma questão que ninguém se relacionava com esse tema. Né? Então, quando a gente começou a incluir, né, e convidar as pessoas dentro da empresa a incluir essa perspectiva, a gente teve um ganho de saúde nas relações muito positivo, muitos bons depoimentos. A Mara está complementando aqui, né? O ambiente pode ser a porta para explicar suas relações, acho que sem invadir a intimidade afetiva, né? Acho que é isso, Mara, muito bom. Isso que você está falando me vem em mente assim, uma coisa que a gente está trabalhando muito nos últimos tempos, que é para trazer uma naturalização da nossa existência. Por quê? A nossa existência foi apagada por muito tempo, né? E aí, uma pessoa aqui, ó, eu estava acompanhando aqui, falou assim, ó, a Cleide, tema tão importante que deveria ser mais difundido na educação. Com certeza, mas por que não é? Porque a gente vive aqui no Brasil, principalmente, uma sociedade machista, conservadora, homofóbica, preconceituosa, e não se pode falar sobre isso. Teoricamente, a gente vive num Estado laico, mas como diz a nossa ministra Damares, o Estado é laico, mas eu sou rigorosamente cristã. Então, a educação não vai tratar isso, infelizmente. Então, cabe a nós ir desenvolvendo esses espaços e cobrando as nossas existências. Porque eu digo isso até sobre mim mesmo. Olha que interessante. Alguns anos atrás, não muito tempo, há uns 3 anos atrás, eu dizia a mesma coisa que essa menina lá da sua empresa falava. Quando eu ia me referenciar ao meu namorado, eu ficava cheio de preocupações. Como que eu vou falar? Será que eu falo que eu tenho namorado? Se eu sou casado? Se eu não sou? Às vezes até de esconder uma aliança. De medo. Medo de quê? Medo de não ser aceito, medo de não se sentir pertencente, medo de ser excluído, medo de ser rejeitado. E até porque eu sempre trabalhei com crianças. Antes da psicologia, eu dava aula de dança para crianças. E aí isso aparecia muito assim, não se pode falar sobre isso com criança. Porque você vai incentivar a criança a ser gay, você vai incentivar a criança a desenvolver uma sexualidade. Não, não mesmo. E aí entra hoje nesse processo de compreensão e de naturalização da nossa existência, que é um trabalho diferente de educação para a consciência, que é aquilo que eu estava falando. E aí eu vou falar um relato. Essa semana passada, uma amiga psicóloga minha, que trabalha numa outra cidade aqui próxima, ela me fez um convite. Wesley, eu trabalho num projeto social e a gente queria muito abordar o mês do orgulho LGBTQIA+, só que, olha para você ver, só que precisa ser de uma forma que não leve a entender que a gente está induzindo os meninos a pensar sobre sexualidade. Olha para você ver. Eu falei, me explica melhor. Ela falou assim, não, por conta que teve aquela polêmica da propaganda do Burger King, não sei o quê, não queria nem ter falado o nome de empresa não, mas já foi. Que tratou a questão da naturalização
da homoafetividade entre crianças, a compreensão. Porque houve também uma artista, há umas semanas atrás, que falou que era difícil explicar para uma criança dois homens juntos. Aí a propaganda dessa empresa veio justamente assim: ah, você acha difícil explicar para uma criança dois homens juntos? Pergunta para elas. E aí é justamente isso que essa propaganda trouxe, né? Perguntando para essas crianças o que eles sentiam e o que eles viam vendo dois homens juntos, duas mulheres juntos. E as crianças trouxeram uma naturalidade muito grande. Ah, é um menino que ama outro menino. Ah, é duas pessoas que se gostam. Ah, são duas pessoas juntas. Então, as crianças trouxeram isso com uma naturalidade muito grande. Então, o que isso evidenciou é que o preconceito, claro que é isso que a gente já sabia, né? O preconceito não está na cabeça das crianças. O preconceito está nos adultos. E é o que o Moreno também traz, né? A criança vem totalmente despida dessas coisas. E aí, essa construção social, esses valores de juízo, de moral, vão sendo colocados na criança de acordo com que ela vai crescendo, vai entrando em contato com outros ambientes, com outras redes sociométricas, com outras relações. E aí, voltando para esse trabalho. Aí eu falei para ela, tá bom, então eu vou fazer, na verdade era para mim ir até lá, mas aí não deu certo para mim ir até lá por conta de pandemia e por conta de alguma questão de agenda. Aí eu falei para ela, então eu vou gravar um vídeo e você trabalha esse vídeo com essas famílias, que é um trabalho social, que trabalha dança, capoeira, lutas, e também tem um trabalho com as famílias dessas crianças. Aí era para abordar isso com a família no geral. Aí eu falei, então tá, então como que eu posso fazer isso? Aí eu fui pensar psicodramaticamente, como que eu posso fazer isso? Então eu vou abordar a questão da homossexualidade, do orgulho LGBT, como um aspecto do que eu acredito muito, que é da diversidade humana. Aí é isso que eu fui desenvolver. Eu fui falar para eles assim, vamos pensar juntos o que nos faz ser únicos e o que nos faz ser iguais. E o que é lidar com a diversidade? Lidar com diversidade, né? E então eu fui falar sobre essa questão. Dentro dessas diversidades, tem a diversidade sexual. Tem a diversidade do ser se encontrar no mundo. Então, como que a gente pode colocar isso de uma forma muito tranquila para que não haja distorções? Aí eu falei assim, de habilidades emocionais que qualquer pessoa precisa ter, que é aquilo que eu disse agora mesmo, que é respeito, empatia e alteridade, que é saber lidar com as diferenças. E aí qualquer diferença vai entrar aqui, seja uma diferença racial, étnico-racial, seja da sexualidade, seja das deficiências. Então a gente precisa desenvolver habilidades humanas para lidar com humanos, seja esse humano quem ele for, né? Então isso ficou muito mais fácil, eu tive um feedback muito bacana da aceitação deles lá. Eu abordei um tema da diversidade sexual de uma forma leve, de uma forma que chegasse nessas pessoas. Que a gente também precisa ter essa sensibilidade, né? De como falar para que seja uma forma acessível para as pessoas ouvirem e causar algum tipo de mudança. Perfeito. Acho que eu ouvi mais esse relato, né? Assim, esse conjunto, né, de experiências que a gente tem trazido aqui. Começa a formar na minha cabeça assim um mosaico, né? Assim, um quebra-cabeça de muitas experiências, né? Que a gente precisa, né, injetar, né, mais saúde, naturalizar, né, muito mais coisas do que parecem hoje muito naturais, mas que, na verdade, ainda está a sociedade ainda está num grande processo de aprendizagem sobre isso, né? É sempre... Pode falar, não, é porque eu trouxe isso numa live segunda-feira que eu fiz, eu acho que você até que viu um pedacinho, né? Que eu fiz uma live com um advogado, a gente falando sobre direitos, né? E a gente trouxe isso, tanto que a gente ainda tem muito que caminhar, porque nossos direitos não estão assegurados. Então, tanto que essa questão da diversidade, da sexualidade, da nossa existência ainda precisa ser muito debatida, colocada em pauta, porque, Márcio, é uma questão ainda que mexe profundamente comigo, porque semana passada mesmo a gente teve casos extremos de muita violência, de muita agressividade. Então, isso não está longe, e não foi há muito tempo, foi semana passada. E aí eu,
Wesley, eu ainda me sinto num lugar privilegiado, porque eu sou psicólogo, eu tenho conhecimento, eu sei como me defender, eu sei dos meus direitos, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que vive na pele todos os dias a exclusão, a rejeição, o abandono, e isso é muito doloroso. Saber que uma pessoa foi morta pelo simples fato de ela ser quem ela é, e ainda pior, saber que uma outra pessoa, né, uma menina trans, foi queimada viva, isso é muito cruel. É muito além da sexualidade. Parece que a gente está falhando como seres humanos, né? Então é por isso que eu também falo desses aspectos importantes de habilidades humanas para lidar como outro humano. Wesley, assim como você, né, eu também me reconheço, né, num lugar de privilégio dentro dessa discussão. E penso que a gente está falando, né, da experiência, né, de se colocar, né, dentro das discussões que a gente se envolve, né? Por mais que a gente, né, profissionalmente, né, desenvolva uma possibilidade de distanciamento, né, não há como, né, não nos reconhecermos, né, em experiências dos outros, né, e usar, né, da nossa experiência afetiva e emotiva para lidar com isso, né? Eu acho que, assim, quem é um homem gay nos últimos 20, 30 anos no Brasil e não ouviu como você falou há pouco tempo, né, fala feito homem, né? Pode se considerar um lugar muito privilegiado, né? E é uma fala que ressoa pela vida inteira, né? E poder tratar disso, né? Acho que no ambiente clínico, como você está trazendo, em intervenções sociais, como a gente está propondo também aqui, é uma forma que o psicodrama tem, né? Para ajudar, intervir, trazer saúde, né? E dizer que fala como homem, na verdade, deve ser traduzido como fale como você. Exatamente. Fale a partir de você. Fale como você é. Né? E que tenha interlocutores, né? Pessoas que possam ouvir essa voz, entendê-la e recebê-la, né? E não fingir de conta que não está ouvindo. Acho que a gente está indo para os finalzinhos. Wesley, você ia falar alguma coisa? Por favor, pode falar. Lá no finalzinho, sim, mas tem espaço. É isso mesmo que você está dizendo. Eu acho que o problema tem que aparecer, porque senão ele continua sendo negligenciado e ele não é transformado, né? Na live que a gente fez segunda-feira, isso apareceu. Uma assistente social que estava lá, ela perguntou, e aí, como mudar? Porque isso envolve vários aspectos, né? Isso envolve um aspecto político, um aspecto social, educacional. Então, porque a gente precisa de representantes que pensem por nós. Hoje, por exemplo, a gente não tem. A gente não tem representatividade no legislativo, no executivo. Então, isso é um ponto muito importante. Porque a pessoa falou assim, o que a gente pode fazer diferente? Então, nós podemos fazer diferente o quê? Promover mudança dentro do nosso meio, dentro da nossa rede e também exigir mudança. Exigir mudança e que as pessoas também se disponibilizem aí, né? Porque como a nossa fala era muito silenciada, a gente era muito excluído, não tinha nem sequer a possibilidade da gente estar nesses lugares, que hoje já tem-se pequeno, minimamente, mas já tem, né? Tem lá o deputado David Miranda, hoje foi eleita recentemente a Érica, que foi uma mulher trans muito bem votada, muito bem colocada e que está trazendo pautas muito importantes, que foi perseguida, né? O Jean Willis também, que foi lá um deputado muito atuante, foi perseguido nessa segunda eleição que ele ganhou, o David teve que assumir no lugar dele. Então, assim, tentam nos silenciar a todo custo. Então, a gente promover esses espaços de fala, de discussão, de conexão e até de fortalecimento, né? É muito importante. É muito importante porque só assim a gente vai construir uma mudança nem pequena que seja, né? Sim. Estou lendo aqui, tem a Mara falando sobre a tríade que você trouxe, Wesley, que bom. Acho que a Mara adora, né, elencar esses pontos em trindades. E obrigado, Mara. E o Alan Dubner, acho que é isso, está falando quais são as mídias, né, que podem ajudar a conscientizar, alguma recomendação para a escola e pais em geral. Você tem alguma contribuição aqui, Wesley? Mídia em que sentido? Que será que ele fala? Se o Alan tiver aí, fala pra gente. Mídia em que sentido? Por exemplo, canal de alguma
de alguma pessoa que trata sobre esse assunto? O que você estaria falando sobre mídia? Livros? Porque tem. Bom, vamos tentar assistir. Tem muito. Tem O muito, negócio né? é as A escolas informação se tá aí, abrirem, né? Alan, porque eu não sei se você viu, Sim. essa semana, também pela repercussão daquela propaganda que teve, uma escola se posicionou. E posicionou muito equivocamente, de uma forma muito... como se a gente tivesse... Como se aquela propaganda quisesse induzir as crianças a se sexualizar. E eles até proporam uma escola de homofobia. Olha, pra vocês verem isso. Uma escola de enfrentamento a essa imposição dos gays. Era essa a coisa que a escola... Essa era a frase que a escola pôs. Então isso é muito difícil ainda. Muito bom. O Leonardo faz um comentário aqui bem interessante, né? Ele fala que o mundo empresarial pode até incluir os LGBTQ+, afetivamente, mas os que são aceitos, né, entre aspas, né, ainda deveriam estar dentro de uma heteronormatividade, né? Eles correspondem ao padrão, né? Essa discussão do gay padrão, né? Sim, eu acho que, como todos os espaços da nossa sociedade, né, as organizações... Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, que eu estava vendo aqui a mensagem. Pode concluir, depois a gente respondeu o Alan. Tá bom, tá legal. Tá bom. O Alan Sim, voltou? ele falou aqui, ó. Legal, tá bom. Filmes, né? Tô vendo agora. Então, deixa eu só colocar essa ideia que o Leonardo trouxe, né? Que eu acho bem interessante, que é verdade, né? Eu acho que, enquanto instituições, né, criadas por essa sociedade, as empresas ainda têm essa tendência. Mas a gente já consegue identificar grandes movimentos de mudança, né? Então, eu conheço organizações que estão trabalhando em ações afirmativas para a comunidade trans, por exemplo, né? Que estão buscando com vagas reservadas para essa comunidade hoje, né? Há essa necessidade. Eu trabalho numa organização que tem pessoas trans e que isso gera um movimento de mudança ao redor dessa experiência de ter uma pessoa trans na organização muito grande, né? Não só a questão mínima de o processo da folha de pagamento tem que se adaptar para colocar o nome social, que é uma coisa simples, mas que já é um transtorno, às vezes, na organização, poder lidar com essa mudança, né? Que é um direito, mas não só na pessoa, burocracia, né? Mas sim, né? Então, assim, uma empresa que nunca teve uma pessoa trans nem pensou nisso ainda. Né? Então, na hora que você tem, você vai ter que adaptar os seus processos para essa realidade. Isso é uma coisa. Mas também há o movimento de mudança que é causado pela interação daquela pessoa no dia a dia. Né? A representatividade, né, que ela começa a gerar, né, você começa a ver que essa pessoa, ela sim pode estar num lugar dentro da empresa, numa função intelectualizada, numa função com resultados, liderando pessoas, entregando com qualidade. Então, a gente começa, aos poucos, tornar essa imagem comum, né? E aí tirar, né, aquelas imagens já conservadas do dia a dia para dar novas possibilidades de entender, por exemplo, a identidade trans dentro da empresa. Mas muito obrigado, Léo, por esse comentário. Acho que faz ainda muito sentido. Mas eu ainda acho que existe muita exclusão, né? Pela pouca experiência que eu tenho nesse ambiente empresarial. Eu nunca trabalhei efetivamente como psicólogo em empresas, mas com a minha própria experiência como funcionário e com o que as pessoas trazem para o consultório dentro do papel profissional, né? Mas aí, voltando para o Alan, dentro de filmes, tem várias coisas legais já, várias produções interessantes. Por exemplo, tem um filme muito importante, que eu sempre abordo ele, aqui na Casa das Cenas a gente faz um evento que chama Psicodrama e Cinema. A gente traz um filme e depois, em cima desse filme, a gente aborda questões importantes que estão na temática do filme. E aí eu dirigi uma vez esse evento falando sobre o filme Orações a Bob. Esse filme é fantástico, porque ele trata muito várias questões dentro, mas principalmente sobre a orientação sexual do menino, do Bob, mas também em contrapartida com a religiosidade. Porque ele nasce dentro de um lar muito religioso, muito enrijecido com conservas religiosas, e ele não pode ser ele. A vivência dele, a existência dele é totalmente anulada. E aí tem todo o desenrolar do filme, né, que eu não vou contar, senão as pessoas não vão ver. E aí, só que no final traz uma mensagem muito bonita, de inclusão e de ressignificação desses laços familiares, dessas compreensões do olhar para o outro.
É um filme fantástico para poder falar sobre a questão da homossexualidade, sobre quebrando tabus, sobre preconceitos. Vale muito a pena assistir. Complementando o que você está trazendo, né, e até trazendo uma perspectiva, acho, mais mainstream, né, que está sendo produzido hoje. O cinema é cheio de referência para isso, né? O cinema tem muita produção para isso, das mais alternativas, né, as mais mainstream que eu não estou falando. Mas teve um filme que foi muito badalado agora há pouco, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Sim. Né? Um filme que fez muito sucesso e tal. E assim, se você for ver esse filme, se concentre no final dele, porque no final há um diálogo do pai com o filho que é arrebatador. Maravilhoso. Recomendo mesmo, ele é recente, é do ano passado. Isso, eu estou dando uma referência, né, bem fresca aqui das pessoas. Sabe outra coisa que, já falando de cinema, que me chamou muito a atenção? Acho que no último filme do Paulo Gustavo, né, que foi uma pena que situação de pandemia, ele tem ele tem uma cena com o filho, né, que quer se vestir de Emília na festa do Sítio do Capão Amarelo, né? E eu não vou dizer que solução isso acontece, mas a cena é maravilhosa, né? A forma como a mãe ela entra em conflito, né? Porque o menino não quer se vestir de Pedrinho, ele acha muito simples a roupa do Pedrinho, e é sem graça a roupa do Pedrinho, né? E ele quer se vestir com a roupa da Emília, né? Que é colorida, né? Enfim, e essa situação tá lá naquele filme, né? Dentro de uma comédia, mas foi um momento que eu parei refletindo no cinema, né? No cinema muito Sim, e é corriqueiro, fantástico né? esse filme, fácil e porque ele trabalha o casamento, o homoafetivo, e traz questões muito importantes. Fenomenal. E aí, falando também de escola, que foi o que ela perguntou, eu lembrei de um outro filme que é muito legal, que é Não Quero Voltar Sozinho, que traz a história de um menino que é cego, que está no ambiente escolar, que é muito bonito. Também traz uma história super interessante. Tem uma pessoa aqui falando de um filme que eu não conheço. Olha só, vou até anotar também para me assistir depois. Existe um filme brasileiro. Existe um brasileiro. Alice Júnior. Leonardo eu também não conheço, tá? Mas fiquei bem interessado. Se passou aí pelas meus streams da vida, em algum momento eu não percebi, mas boa dica. Vamos olhar, vamos todos aprender. A Adriane perguntou, pode repetir o nome do filme? Dri, eu falei do Me Chame Pelo Seu Nome e falei desse último do Paulo Gustavo, que eu acho que a Minha Mãe é uma peça 3. Qual o nome do filme que você falou? Orações a Bob. Orações a Bob. Isso mesmo. Né? O Leonardo tá falando que está na Netflix, né? Que fala de uma garota trans que se muda numa escola do Sul. Olha que legal. Sobre transgênero também tem um outro filme que é um Garota Dinamarquesa. Você já viu? Incrível. Eu vi, incrível. Tem uma ligação ali do trabalhar o corpo, né, da mulher transexual, né, de uma maneira muito forte, né, assim, as imagens que de tá com o corpo. Muito bonito. Wesley, eu acho que a gente está chegando no final, conversa boa, né? E assim, queria, né, agradecer você por estar aqui com a gente nesse espaço, né, que a SOP abriu. Um prazer, né, trocar tão boas ideias, né, parabenizar aí pelo seu trabalho, eu tenho acompanhado você em outras lives e deixar um espaço aí para uma mensagem final sua, o que você quer, como você quer fechar aqui esse momento com a gente. Eu fico muito feliz que a gente está tendo essa abertura, que a gente está conseguindo chegar em lugares que antes a gente não chegava e que de fato a gente possa se apropriar desses lugares com clareza, com informação, trazendo esse debate para um debate saudável, para um debate mesmo de inclusão, com responsabilidade, de fato incluindo todo mundo. Eu fico muito feliz com essas mudanças do próprio movimento psicodramático também, né? Porque o ano passado esse movimento foi incluindo aí essas diversidades, sentir que a gente é acolhido e também pode ser pertencente a esse grupo, é muito bom. A nossa totalidade, né? Que a gente, de fato, está se conectando com aquela proposta moreniana de criar vínculos, de criar rede, de se sentir pertencente a um cosmos, né? A um universo que é tudo junto ao mesmo tempo e todo mundo é responsável pelo outro. E isso é fantástico. Acho que é isso. Muito bom. Que o psicodrama continue colorindo o mundo. Né?
Eu só queria fazer um merchan rapidinho, né? A SOPS ela está lançando, né, a nova formação, né, de nível 1, né? As inscrições estão abertas. Então, se você é psicodramatista, se você tem interesse em ser psicodramatista, tem afinidade com o tema, gostou aqui do nosso papo, por favor, se informe, participe com a gente, que vai ser muito bom recebê-los na nossa casa. Maravilhoso. É isso, Wesley. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Vamos continuar nossa parceria e obrigado a todo mundo que reservou esse tempinho aqui para acompanhar com a gente. Vocês viram que esse tema não é só relevante na discussão psicodramática, mas como para mim, para o Wesley também, é muito importante e pessoal. Então, obrigado por estarem conosco colorindo o mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado.